Salmo de número 51. Salmo 51. Pastora Rosana, baixa ali um pouquinho para mim. Só um pouquinho. Por gentileza. Salmo de número 51. As pessoas que estão me assistindo no Facebook, as pessoas que estão me assistindo no YouTube, eu peço que vocês compartilhem e curtam essa live, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Salmo de número 51. Quantos acharam? Diga amém, querido. Glória a Deus. Então vamos meditar neste salmo de maneira pausada, versículo por versículo. Versículo de número 1 diz: ó Deus, tenha misericórdia de mim, por causa do seu amor, por sua grande compaixão, apague a terrível mancha dos meus pecados. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa, purifique-me dos meus pecados. Versículo 3, até aqui por enquanto. Reconheço que pequei, o meu pecado me persegue dia e noite. A igreja diga amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e recebemos mais uma vez que temos a mente de Cristo ativada na nossa mente para entender e receber aquilo que Tu tens preparado para nós, a saber, a Tua palavra. Fala o nosso coração, nos orienta, Senhor, nos dá a direção, nos instrui, mostra para cada um de nós o que de fato precisamos e devemos fazer. Porque nós estamos, bem dizer, iniciando um novo ano. Mas queremos aproveitar o máximo para que esse ano realmente seja o melhor ano da nossa vida. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, nunca venha nos faltar, pois nós precisamos das Tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. A igreja, mais uma vez, diga amém. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos meditar nesses 3 versículos aqui que nós acabamos de ler aqui. O salmista Davi, ele derrama o seu coração na presença de Deus, com toda humildade, com toda a essência que havia dentro dele, com toda a unção que havia em Davi, apesar de Davi se declarar que um pecador, porém, ele era a menina dos olhos de Deus, homem segundo o coração de Deus. Aí alguém diz assim, vai entender isso. Mas é simples de entender. Deus, quando nos olha, quando Ele foca em nós, Ele não olha para a nossa carne. Ele não olha
para os nossos erros, para as nossas falhas, para os nossos pecados. Ele olha para o nosso espírito que é perfeito. Porém, nós somos sabedores de que somos pecadores. E que somos falhos. E que erramos constantemente. E Deus se agrada ainda mais quando nós reconhecemos isso. Quando a gente se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, errei diante de Ti, perante o meu irmão, ou perante os meus irmãos. Quando você mostra para Deus arrependimento com relação ao pecado cometido, você não tem ideia de como Deus se agrada disso. A gente está no início de um novo ano. Então, vamos receber essa instrução vinda do Espírito e procurar cada dia quebrantar o nosso coração diante de Deus. E não vamos permitir com que a soberba domine o nosso coração. Não vamos permitir com que a altivez tome conta dos nossos olhos. Vamos andar de mãos dadas com a humildade e entender que Deus vê tudo e todas as coisas. Os olhos de Deus estão sobre os justos e os perversos. Não adianta a gente esconder os nossos erros, porque Deus consegue enxergar todos eles. Não adianta a gente esconder as nossas falhas, os nossos pecados. Não adianta. Deus os vê. Ele está sempre com seus olhos postos em nós. Então, quando errarmos, vamos assumir o nosso erro. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muita gente que não assume os próprios erros, não assume os seus pecados, não assume suas falhas. E a pessoa não assumindo os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, ela continua vivendo, sabe como? Como uma velha criatura, não como uma nova. Apesar de abrir a boca para dizer que ela é nova criatura, porém ela não vive como uma nova criatura. Ela vive como uma criatura do passado. E a gente entende perfeitamente que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. E tudo tem que se fazer novo na nossa vida, principalmente dentro da gente, principalmente no mais íntimo do nosso interior. Eu conheço pessoas, e você também conhece, eu acredito que você conheça pessoas que não assumem as suas falhas, os seus erros, mas amam colocar a culpa nos outros. A pessoa erra, ela comete uma falha, mas ela não diz: olha, eu errei. Ela prefere dizer: mas foi fulano ou foi fulana quem criou essa situação. Sabe do que eu lembro aqui agora? Eu lembro de Adão e Eva. Adão e Eva? O que tem a ver Adão e Eva? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Só o iniciozinho da história deles. Deus chega para Adão e diz assim: Adão, você não vai comer do fruto da árvore do conhecimento. Adão, olha, tá vendo aquela árvore? Não come do fruto dela, não. Tá ok? O que Adão disse para Deus? Ok. Sim, senhor. Aí a Bíblia diz que a serpente se colocou
na presença de Eva e diz para Eva: coma desse fruto. Esse fruto é bom, é gostoso. Aí Eva responde: não, mas Deus disse para Adão que se comesse desse fruto, do fruto dessa árvore, nós teríamos problemas. Mas a serpente convence a Eva dizendo: que nada, você não vai morrer não. Essa fruta é gostosa demais. Aí Eva come da fruta. E nada acontece com ela. Absolutamente nada. Guarda isso. Eva come da fruta e não acontece nada com ela. Absolutamente nada. Ela continuou a mesma Eva. A serpente sai da presença dela, chega Adão. E ela diz para Adão: olha, me dá fruta dessa árvore, é gostosa demais. Come dela você também. Adão diz: não, mas Deus falou para não comer dessa fruta. Deus disse para eu não comer dessa fruta. Porque aconteceria isso, isso, aquilo e aquilo outro. Aí Eva diz assim: eu comi, não aconteceu nada. Pronto, é gostosa. Aí Adão come da fruta. E os seus olhos não são mais aqueles olhos puros. Agora, tanto ele quanto ela conseguem enxergar o bem e o mal. Aí muita gente diz assim: mas a culpa é de Eva. Não, a culpa não foi da Eva. Mas ela comeu, mas Deus não fez trato nenhum com ela. Deus fez trato com quem? Quando Deus faz um trato contigo, Ele não faz um trato com a tua esposa, com teu esposo, com teu filho, com teu vizinho, com a tua vizinha. Ele fez um trato contigo. Guarda isso. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Deus fez um trato com Adão. Aí muita gente coloca a culpa na Eva, coitada. Mas eu defendo a Eva, vou defendendo a Eva até o fim. E você vai entender por quê. Deus se coloca na presença dos dois, depois de Adão ter comido a fruta que não poderia ter comido, e encontra os dois como? Com parreiras, com folhas de parreiras nas partes íntimas. Até então andavam nus pelo paraíso. E não havia maldade, havia pureza. E era isso que Deus queria. E quando Deus chama Adão pelo nome, ele está escondido. E Deus diz: por que você está se escondendo? Ninguém se esconde de mim, Adão. Por que essas barreiras aí em vocês? Adão, você comeu do fruto, né, Adão? Repare que Deus não cobra nada de Eva. Porque o trato não era com Eva. O trato era com quem? Adão. Adão, você comeu do fruto. E Eva está ali do lado, ouvindo tudo. Comeu do fruto, né? Gente, quem
foi o culpado nisso tudo? Adão. Extremamente culpado. Aí Deus chamando a atenção dele do lado da Eva e dizendo para ele: Adão, falei para você, não era para comer. Olha aí, olha o resultado. Eu queria o melhor para vocês, mas você, Adão, desobedeceu. Sabe qual foi a resposta de Adão? Você vai entender o que a gente estava falando anteriormente. Adão diz assim para Deus: a culpa não é minha, não. A culpa é dessa mulher que só deu para mim, que só arrumou para mim. A culpa era dele. Ele jogou a culpa em quem? Na Eva. Não sejamos assim. Errou? Errei. Pecou? Senhor, eu pequei. Cometeu uma falha? Senhor, me perdoa. Porque Deus se agrada da integridade de cada um de nós. E quando nós somos íntegros diante de Deus, quando nós assumimos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados diante do Senhor, Ele se agrada. E as coisas fluem. As coisas fluem de maneira extraordinária. O que você não pode é esconder os seus erros, pecados e falhas, ou transferir a tua culpa para outra pessoa. Você recebeu isso? Tomou posse dessa palavra? Diga para quem está do seu lado assim: olha, assuma os seus erros. Assuma os seus erros. Diga para quem está do seu lado assim: olha, não transfira a sua culpa para ninguém. Não transfira a sua culpa para ninguém. Errou, pecou, falhou. Não vai fazer que nem Adão, né? Adão, não era para você comer. Não, mas a mulher que o Senhor me deu. Olha aí. Desculpe os termos que eu vou usar. O que ele fez? Tirou o dele da reta, velho. Foi ou não foi? Opa! Não, mas essa mulher, olha a mulher que o Senhor me deu. Na verdade, ele estava ali culpando não só a Eva, mas culpando também a quem? A Deus. E há pessoas que gostam de culpar a Deus. Há pessoas que culpam a Deus questionando a Deus. Foi o que Adão fez. Também, a mulher que o Senhor me deu, questionou a Deus, culpou a Deus. Só que Deus sabe perfeitamente o que faz. Eu coloquei algo no meu status do WhatsApp. Eu acho que já deve ter apagado. Porque dura somente 24 horas. Eu coloquei uma coisinha assim. Foi mais ou menos assim. Às vezes a gente acha que o pior que acontece na vida da gente é o pior, quando na verdade foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Por quê? Porque devemos aprender com os nossos próprios erros. Tem um ditado que diz que errar é humano, mas persistir no erro é o quê? É burrice. É burrice ou falta de vergonha na cara. Ah, como é que você fala assim? Porque se a pessoa peca uma vez e
continua pecando, é falta de vergonha na cara. Se ela comete um erro e continua cometendo aquele mesmo erro várias vezes, é porque é muito burra. Ah, mas o senhor falando assim, o senhor ofende algumas pessoas. Não, a intenção não é ofender, a intenção é despertar o espírito pela palavra que é pregada, que é palestrada aqui nesse lugar. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Davi pede, lava-me de toda culpa, Senhor. Ele diz aqui no versículo 2, lava-me de toda minha culpa. Purifique-me dos meus pecados. Aí no versículo 3 ele diz, reconheço que pequei. O meu pecado me persegue de dia e de noite. A gente conhece muito bem a história de Davi, o maior pecado que ele cometeu. Davi pecou, cometeu o maior pecado da vida dele, sabe por quê? Porque não vigiou. Davi se apaixonou por uma mulher casada. Se apaixonou por uma mulher já comprometida. E o marido dessa mulher era um dos membros do exército dele e que era muito fiel a ele, e esse homem se chamava Urias. Eu disse que Davi pecou porque não vigiou. No meio evangélico tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do... Então, ocupe-se todos os dias. Procura sempre uma coisa para fazer. Não tiver nada para fazer e estiver em casa de bobeira, procura alguma coisa, porque em casa sempre tem alguma coisa para fazer. Vai lavar uma louça. Ah, pastor, você está me mandando lavar uma louça. Não, estou falando que eu vou também lavar a louça. Quem ama é a pastora Rosana. Não tem nada para fazer, tem uma loucinha ali para lavar, eu vou lá e lavo. A gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre ocupado, procurando fazer isso, aquilo outro, porque nós somos alvos de Satanás. E se a gente não vigiar, a gente cai. A Bíblia diz que era para Davi estar na guerra. Era para ele estar na guerra. Mas resolveu tirar um dia de folga, ficou no belo palácio onde ele residia. Tomou café da manhã, almoçou e de tarde resolveu tirar um cochilo, só que não conseguiu dormir, não conseguiu tirar o sono da tarde. Aí foi para o terraço do palácio e de cá para lá. E aí, de repente, sem nada para fazer, debruça no beiral do palácio, olha para baixo e vê uma mulher tomando banho. Betsaba. E quando ele olha aquela mulher nua, bonita, tomando seu banho, ele fica apaixonado. Fica deslumbrado. Abrindo parênteses, Betsaba devia ser um chuchuzinho, como dizem os antigos. Ah, como é que você fala isso? Que se fosse um canhão, ele olhava assim e dizia, está amarrado, Satanás. Porque o diabo não coloca coisa ruim ao
os nossos olhos. Vigia. Ele coloca aos nossos olhos aquilo que parece ser bom. Aquilo que parece ser maravilhoso. O que Davi faz? Decide tomar aquela mulher para ele. Uma paixão louca. Mas quando ele descobre que ela era casada com Urias, um membro do seu exército, um cara fiel, ele começa maquinadamente como fazer para se desvencilhar de Urias de uma vez. De uma vez por todas. Davi aí já estava fora da presença de Deus, porque quando a gente começa a pensar com a nossa mente, não com a mente de Cristo, é sinal de que a gente já saiu da presença de Deus faz tempo. Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente entrega tudo nas mãos de Deus e acredita que Ele vai resolver tudo e todas as coisas. Mas Davi quis resolver a coisa do seu jeito, da sua maneira, e fez a maior besteira da sua vida. Davi, ele aproveitou que todo o seu exército estava em guerra e chamou um dos seus homens de confiança e disse assim: olha, coloca na frente da batalha o soldado Urias. E ele fez isso para que Urias morresse. Para que Betsaba ficasse livre e ele a tomasse como uma de suas mulheres. Antes ele tentou outras estratégias que não deram certo, até que essa, entre aspas, deu certo. Urias foi colocado na frente da batalha e morreu. E aí Davi pensou, esse problema está resolvido. Só que ele esqueceu de que Deus vê tudo e todas as coisas. E que Deus não havia se agradado do que ele havia feito. E para resumir a história, Davi ficou enrolado. As coisas ficaram travadas na vida dele, as coisas não andavam, as portas estavam fechadas. Quando ele diz aqui, olha, o meu pecado me persegue de dia e de noite, é porque todo mundo soube o que ele fez. E todo mundo ficou indignado. Absalão, seu filho mais velho, se revoltou contra ele, querendo tomar seu reinado, pretendendo matar o próprio pai. A vida de Davi virou assim, olha, com relação a todas as áreas. Enquanto ele não abriu a boca para dizer, Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoa. Enquanto ele não havia tomado essa atitude, a coisa ficou travada durante muito tempo para ele. A vida familiar dele foi um inferno. Antes dele matar Urias, esposo de Betsaba, ele já havia tido um relacionamento com a mulher. E ela engravidou. E o que ele mais queria era ter um filho com aquela mulher. Mas seria o filho do pecado, o filho da transgressão, o filho da negatividade, o filho da maldição. E o que Deus fez?
enviou para ele um profeta e o profeta disse, assim diz o Senhor, você não vai ter esse filho vai morrer. E ele ficou desesperado, ele jejuou, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Mas não adiantou coisíssima nenhuma, porque Deus já havia determinado. E o filho que ele tanto queria com aquela mulher morreu. Nasceu morto. E depois disso, ele derrama o coração dele na presença de Deus e diz, me perdoa. Eu pequei. Eu errei. Aí sabe o que aconteceu? Nenhum dos seus perseguidores conseguiram alcançar. E tudo aquilo que ele havia perdido, Deus o restituiu. Às vezes, as coisas acontecem na vida das pessoas. Às vezes não. Sempre. Não é tudo. Não é tudo. Tem um motivo. E aí eu me lembro daquela passagem de Marcos, capítulo 2, aquela passagem que colocaram o paralítico sobre o telhado de uma casa onde Jesus estava pregando. E Jesus olha para o paralítico e diz para ele assim, filho, seus pecados estão perdoados. O que vem a ser isso? O que você entende sobre isso? Que aquele homem estava paralítico não era à toa. Ele estava paralítico porque ele havia feito alguma coisa lá atrás. Ele havia semeado alguma coisa de ruim lá atrás e ele colheu a paralisia. As coisas não acontecem por um acaso. Tudo que acontece porque tem um propósito. Nada é por um acaso. Coloca isso na tua mente, no teu coração. Então, às vezes, acontecem coisas na nossa vida que a gente mesmo tem que parar e refletir. Peraí, isso está acontecendo na minha vida porque eu não quero levar você a se autocondenar, mas eu quero que você venha se libertar e viver uma vida feliz, porque ainda dá tempo de nós vivermos uma vida feliz. Quem está de acordo, diga glória a Deus. Ainda dá tempo da gente viver uma vida feliz, até o último dia da nossa vida aqui nesse planeta Terra. Ainda dá tempo. A gente tem que parar às vezes e refletir, poxa, isso está acontecendo, ou isso tem acontecido, caramba. Porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil jogar toda a culpa em Satanás. A gente entende que o diabo, ele tenta. Agora, a gente só cai na dele se a gente quiser. É verdade ou não é? Se a mente estiver vazia, se a gente estiver distante de Deus, aí é dar muita brecha. Mas tem coisas que a gente faz, tem coisas que as pessoas fazem que não precisa nem do empurrãozinho do diabo. A pessoa faz. Você precisa de um pastor 24 horas por dia para dizer para você o que é certo e o que é errado? Me responda bem alto. Todo mundo aqui é bem grandinho, maduro, e todo mundo sabe aqui o quê? O que é certo e o que é errado. Então, você só faz a coisa errada se você quiser. E, seguindo essa linha de raciocínio, a gente coloca, sabe o que, de lado da nossa vida? Toda a hipocrisia. Porque hoje as pessoas, elas cometem um erro sabendo que é errado,
mas ela já tem uma desculpa esfarrapada sobre os seus ombros, sobre as suas costas, que é: o diabo me fez pecar. A culpa é de Satanás. Satanás não é fácil. Satanás é malicioso. Ele te tentou, você sabendo que era errado, pegou porque quis. Quem está entendendo e recebendo, diga amém, queridos. E é dessa maneira que a igreja de Cristo, como uma igreja madura, tem que seguir. Depois que Davi abriu o coração para Deus e reconheceu o seu erro, a sua falha, o seu pecado, as coisas começaram a fluir novamente. Eu não estou acusando, nem apontando e nem condenando ninguém aqui. Mas quem aqui não é falho? Quem aqui nunca pecou? O bem da verdade é que nós pecamos todos os dias. Pecamos às vezes num falar, num olhar, num pensamento, numa simples atitude, por mais simples que seja. Todos nós somos. E nós temos uma luta constante entre carne e espírito contra carne. E a gente só vence essa carne, a gente só vence o pecado, a gente só se policia mais contra os erros e contra as falhas, bem alimentados da palavra de Deus. Leia comigo o versículo de número 4. Não vamos ler o salmo todo. Alguns versículos. Versículo 4. Davi diz: pequei contra o Senhor. Somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi. E tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeito e justo. Olha aqui para mim. Aí eu me lembro do que Jesus diz. Jesus diz realmente, em parte, o que Davi aqui relata. Que Deus não ama o pecado. Repita comigo bem alto. Diga bem alto assim: Deus não ama o pecado. Mas Deus ama o pecador. Vira para quem está do seu lado, seja a boca de Deus para essa pessoa e diga para ela assim: olha, Deus ama você. Apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, apesar do palavrão que você soltou ontem, quando deu uma topada, Deus te ama. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele nos ama tanto que Ele mostrou para toda a humanidade que o amor dele é super, é hiper incondicional. Incondicional. Ele ama a gente do jeito que a gente é. Você não tem que se fazer santo para ser santo. Porque Deus, quando olha para o teu espírito, percebe, Ele vê que somos santos no espírito. Na carne, não. Mas Ele nos olha em espírito. E se Deus nos olha em espírito, nós temos que olhar para Ele em espírito. E no espírito. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que ter respeito a Ele. Porque Ele deu a sua vida pela nossa. Ele derramou o seu sangue na cruz para quê?
que fôssemos todos nós, sem exceção, remidos e lavados dos nossos pecados. O que eu quero com essa palavra, com essa mensagem, é que você inicie esse ano sem carregar sobre os seus ombros qualquer tipo de condenação ou acusação que lançam ou que lançaram contra você. Mesmo porque a Bíblia diz, se não me engano, em Romanos ou Gálatas, agora me fugiu a referência, mas até o final do culto eu deixo essa referência para você. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oi? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria de saber aqui quantos estão em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Dá um aplauso para ele bem forte. Se você recebe isso, então não receba acusação e condenação de ninguém. Diga para quem está do seu lado assim: olha, ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar. Ninguém. Porque as pessoas gostam de nos condenar. As pessoas gostam de nos acusar. As pessoas gostam de apontar o dedo para a gente. Verdade, não? Principalmente aquelas pessoas que nos conhecem de outros carnavais. Aí vê a gente na presença de Deus, meditando na palavra de Deus, orando, louvando a Deus. Aí vira para a gente assim, é crente agora? E aí quando perguntar se você é crente, diga com toda a confiança: olha, eu sou um seguidor de Jesus. Porque crente até Satanás é. Sou um seguidor de Jesus e diga sem vergonha nenhuma. Sou um seguidor, uma seguidora de Cristo. E se a pessoa insistir em te condenar e dizer, antes fazia, abra tua boca antecipadamente e diga, fazia e não faço mais. Era da pá virada e não sou mais. Era torto, era torta. Mas o carpinteiro dos carpinteiros consertou a minha vida. Diga glória. Aleluia! Glória a Deus! A partir de hoje, não permita que ninguém aponte o dedo para você. Ou venha te acusar ou te condenar de alguma coisa. Não. Não permita. Assuma a sua posição em Cristo Jesus. Você não vai bater boca, você não vai discutir. Mas você tem que mostrar para as pessoas a tua posição em Cristo. O teu caráter em Cristo Jesus. A mudança que Jesus fez na sua vida. E mostrar também que você não é nenhum hipócrita. Nenhuma pessoa hipócrita. Não. Você é uma pessoa verdadeira. Que não transfere a sua culpa para os outros. Que quando erra, que quando peca, diz, eu pequei, eu errei. E assume os seus erros como uma pessoa madura, adulta e responsável. Porque o que tem de gente que se diz na presença de Deus agindo como criança, tem muita gente assim. E só para a gente finalizar, olha o que Davi diz no versículo 5. O fato é que já nasci pecador, desde o momento em que minha mãe deu a luz. A sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Aí ele diz, ensina-me a sua sabedoria no meu coração.
que seja sempre feita a vontade de Deus na nossa vida e que você aceite isso. A vontade de Deus sendo feita na tua vida. Porque essa é a oração que Jesus ensinou para a gente. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a minha vontade. Não, a tua vontade. Tem gente que inverte, né? Tem gente que já ora invertido. Senhor, que seja feita a minha vontade. Não. Senhor, que seja feita a tua vontade. Lembre-se do que eu disse no início. Um pouquinho lá atrás. Nada é por um acaso. O homem, ele pode fazer planos. Mas a resposta certa vem de Deus. Quantos planos a gente já fez e foram por água abaixo? Mas também fizemos planos que deu certo. E por que deu certo? Porque era da vontade de Deus. E quando algum plano que a gente faz é errado, consequentemente, porque não era da vontade de Deus. Porém, na verdade, não deu nada errado, deu tudo certo. Porque se a nossa vida está na mão de Deus, então, até aquilo que a gente pensa que deu errado, na verdade não deu. Está dando certo porque Deus está no controle de tudo e todas as coisas, inclusive no controle da nossa vida. Eu não sei como foi a tua semana agora que passou, mas se de repente você se chateou com alguma coisa, não se chateia não. Deus está no controle da tua vida. Se de repente aconteceu alguma coisinha, sabe, que te deixou triste, não fica triste não. Deus está dirigindo a tua vida e guiando os teus passos a cada momento, a cada instante. Se de repente aconteceu assim, alguma confusãozinha que você ficou desnorteado, ei, descansa. Descansa em Deus. Você não tem pedido a Deus para mudar a sua vida, Ele está mudando. Você pode não estar vendo com os olhos naturais da tua carne, mas Ele está mudando, Ele está transformando a sua vida, Ele está mudando a sua história. Mas você tem que continuar acreditando nisso. E procurar seguir as instruções que foram dadas para cada um de nós no dia de hoje, nessa reunião, nessa palestra que eu acabei de realizar aqui para vocês. Glória a Deus. Você recebeu essa palavra. Então eu vou pedir para você, um minutinho, sentados mesmo. Feche seus olhos. Coloque as suas mãos no seu coração. Pastora Rosana, por gentileza, vem aqui na frente. Feche seus olhos. Coloque as suas mãos no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui no Facebook, no YouTube. Você que ouviu essa mensagem, curta essa mensagem, compartilhe essa mensagem. Acesse o nosso site, radiomgp.net. radiomgp.net. Lá no site tem mais mensagens. E em breve o nosso aplicativo vai estar no ar novamente. Deus abençoe a todos das redes sociais. Você que está me ouvindo pela rádio também, em nome de Jesus, segue a nossa programação normal. Deus abençoe.